Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O relatório do Provedor de Justiça, da Provedoria de Justiça relativo a 2010 é de facto um elemento importante para aferir da atuação e do trabalho desenvolvido por este órgão, por este importante órgão constitucional, cuja importância obviamente se acentua em momentos de crise económica e social como aquela que vivemos e, aliás, o relatório de 2010 dá conta precisamente disso. O agravamento da situação económica e social, as dificuldades que são impostas aos portugueses nessa dimensão, determinam, obviamente, sentimentos não só de injustiça, mas como também de desproteção em relação àquilo que são os direitos dos cidadãos e, obviamente, que o recurso ao Provedor de Justiça, o recurso à Provedoria de Justiça se afigura como um dos instrumentos que a que os cidadãos lançam mão para verem defendidos e para verem protegidos os seus direitos. E, de facto, os indicadores estatísticos que o relatório de 2010 contém apontam exatamente para essa situação. E apontam para uma situação não só de crescimento do número de queixas dirigidas ao Provedor de Justiça, mas também de aumento do número de solicitações a que a Provedoria de Justiça deu resposta, e é um elemento que, do ponto de vista político, terá também alguma importância e que tem que ver com o recurso às novas tecnologias, particularmente à possibilidade de apresentação de queixas utilizando a página na internet da Provedoria de Justiça e ao que isso significou não só no aumento de queixas por parte dos cidadãos, mas também na possibilidade da própria Provedoria de Justiça tramitar de forma mais célere e dar a resposta de forma mais célere às reclamações que são dirigidas e às petições que são dirigidas pelos cidadãos. Há uma questão que na audição que o Sr. Provedor de Justiça foi referida e que julgo que é preciso ter em como dizia na audição do Sr. Provedor de Justiça na primeira comissão, houve uma questão que foi destacada e que julgo que vale a pena registar e que corresponde a uma preocupação do atual Provedor de Justiça, mas que já no passado teve também algum eco no trabalho de anteriores provedores e que tem que ver com o desempenho de funções por parte do Provedor de Justiça que não resultam diretamente de petições, de queixas ou reclamações dirigidas pelos cidadãos e que resultam sim do exercício de poderes que o Provedor de Justiça exerce, ou a Provedoria de Justiça exerce oficiosamente, das quais se destacam em 2010 21 visitas feitas a estabelecimentos prisionais, neste caso alguns deles correspondendo a queixas recebidas na Provedoria, outros correspondendo a uma diligência cuja origem é da própria Provedoria, e essa é também uma questão que vale a pena destacar. Nas questões em 2010 decididas pela Provedoria de Justiça, destacam-se as questões relacionadas com os direitos sociais dos trabalhadores, da Administração da Justiça, que lideram a tabela nos assuntos objetos de queixa, sendo certo que, em termos de entidades mais visadas por queixas, ela é o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e tem precisamente que ver com a insatisfação dos cidadãos relativamente a decisões tomadas por parte do Ministério. Registra-se ainda uma outra questão que gostava de deixar, aliás, duas questões com que gostava de terminar esta intervenção. A primeira tem que ver com o facto de ainda se manter um número significativo de não acatamento de decisões da Provedoria de Justiça. Em 2010 não foram acatadas 3 decisões, registando-se ainda 11 que não tinham ainda tido resposta. E uma outra questão que resulta também do relatório da própria audição e que foi referida pelo Sr. Provedor de Justiça com uma importância muito grande, tem que ver com o impacto da política, o previsível impacto da política de privatizações nos setores essenciais e com o que isso significa de impossibilidade da Provedoria de Justiça intervir em áreas que, sendo decisivas para os cidadãos, deixam de poder conter ou contemplar a intervenção da Provedoria de Justiça, uma vez que deixa de haver participação do Estado nas empresas que fornecem esses bens essenciais. Na água, nas telecomunicações, nos transportes, esta questão foi referida e, obviamente, que, cabendo à Assembleia da República regular estas matérias, é um alerta que o Sr. Provedor de Justiça deixou e que nós consideramos importante e relevante para registar neste debate. Obrigado, Sra. Presidente, pela tolerância na concessão do tempo.